Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo. Bem, em instantes iniciaremos o segundo episódio da série Crenças Populares. No sábado passado, nós tivemos como palestrante o Rony Tavares, do canal Tavar. Trouxe o tema A Natureza da Bíblia, Errância ou Inerrância. Esse vídeo já está disponível no nosso canal do YouTube, canal do Projeto Upomone. A gravação de hoje também será disponibilizada lá. Hoje será a Imortalidade da Alma. Será apresentado pelo professor Dr. Lucas Martins. No próximo sábado, dia 10 de outubro, o tema será A Vida Após a Morte. Esse tema será apresentado pelo irmão Felipe Reis. No dia 17 de outubro, Felipe Reis também trará o tema Inferno como Tormento Sem Fim. O quinto tema será a Santidade no domingo, no dia 24 de outubro. Será apresentado por mim, Rafael Teixeira. E no dia 31 de outubro, eu também apresentarei o tema Mariologia, a veneração à Virgem Maria. No dia 7 de novembro, o pastor Joeli Gerva, do canal Like Jesus, irá apresentar Uma Vez Salvo, Salvo para Sempre, sobre a teoria da predestinação. Os temas da série serão apresentados pelo pastor Eliseu Correia Lira, a quem eu tenho a satisfação de cumprimentar, o pastor Carlos Pegar, está aí conosco. O pastor irá apresentar no dia 14 de novembro o tema Batismo Infantil. No dia 21 de novembro, o tema Glossolalia, né, o dom de línguas, o falar em línguas, enfim. E o último tema, no dia 28 de novembro, será Não chame impuro ao que Deus purificou, a dieta sem restrições, né? Muitos cristãos acreditam, podemos comer qualquer coisa, né? Enfim. Então, esses são os 10 temas dessa série. Todos são convidados a se inscreverem no nosso canal lá do YouTube. E lembrando que após essa série, nós teremos outras séries, outros temas que desde já estamos nos organizando para que, então, tenhamos aí um projeto constante, né, de evangelismo, de pregação da palavra de Deus. Muito bem. Todos que chegaram, bem-vindos. Nós procuramos sempre manter a qualidade. Ao longo aí da palestra, outras pessoas irão. Aqueles que tiverem alguma questão, eu peço que façam por escrito, preferencialmente pelo WhatsApp. Após a exposição do Lucas, o pastor Lira também fará algumas considerações sobre esse tema. Bem, então, para passarmos a palavra ao professor Lucas Martins, eu vou pedir, por gentileza, que o pastor Eliseu faça então uma oração para que fizermos a menção então, no início desse vídeo. Querido bom Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em primeiro lugar, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos também pela oportunidade que temos de testemunhar e também de aprender mais acerca da tua palavra. E te rogamos que, neste momento, que uses poderosamente o professor Lucas e a todos nós que aqui estamos, e abra o nosso entendimento para aquilo que vai ser apresentado, que é de fundamental importância para a nossa condição, para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós te rogamos, te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, então. A palavra já está contigo. Eu vou precisar só compartilhar a tela aqui, Rafael. Não sei exatamente. Aqui, share screen, né? Isso. Já está habilitado aí para compartilhar.
compartilhar. Vocês conseguem ver a tela aí? Sim. 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 Bem, como o Rafael, né, o professor Rafael já disse aí na introdução, nosso tema de hoje, da nossa série, é a imortalidade da alma, segundo a crença aí que nós vamos analisar à luz da Bíblia, né? E das crenças que foram elencadas aí nessa série, eu já poderia dizer que essa talvez é a mais popular, né, e mais difundida entre as pessoas. Porque ela acaba abarcando, né, não apenas grupos religiosos cristãos, mas até religiões não cristãs, né? E mesmo pessoas que não têm nenhuma religião, muitas das vezes acabam também abrigando essa crença. Para começar, eu vou expor para vocês uma pesquisa que foi realizada no ano de 2014 nos Estados Unidos, que pode ser sumarizada aí nesse gráfico. A questão que foi feita foi a seguinte: você acredita em vida após a morte? E as respostas, né, estão aí, vocês podem ver nesse gráfico aí em pizza. 70,7% das pessoas entrevistadas responderam que sim, que creem na imortalidade, no caso aí, né, na vida após a morte. 17,9% responderam que não. E 11,2% estavam aí indecisas. Agora, quando você olha mais de perto esse estudo, né, quando você vê o grupo que foi pesquisado aí, separado por categorias de religião, vamos aproximar aqui um pouquinho, vocês podem observar aí que dos protestantes, 83,5% responderam que acreditam em vida após a morte. Dos católicos, 71,5% abrigam essa crença. Cerca de metade dos judeus responderam que sim, acreditam em vida após a morte. Agora vejam, 43,1% dos que não têm nenhuma religião responderam que sim, acreditam em vida após a morte. E 77,3% dos que professam outras religiões. Eu acho que tem alguém dizendo que não está ouvindo. Vocês conseguem me escutar? Lucas, eu estou escutando, algumas pessoas também estão escutando, mas outras não. Eu não estou entendendo. Eu ouço muito bem aqui em Santa Catarina. Está excelente o áudio. Ok, obrigado pelo retorno. Pode ser algum problema, Rafael, local, né? As pessoas que estão se conectando aí talvez não estejam cientes da necessidade de liberar o áudio, né? Exatamente. Está E, muito bom. e também podem fazer o seguinte, podem sair e entrar de novo, que às vezes ajuda. Perfeito, pode continuar, Lucas. Ok, vamos prosseguir então. Então, como nós observamos aí, né? A crença na vida após a morte, e também embutida nessa crença aí, né? A imortalidade da alma, né? Porque é um pressuposto, é uma coisa bastante popular, né? De fato, ao longo da história da humanidade, né, as pessoas, o ser humano nunca quis aceitar o caráter definitivo da morte, né? E muitas foram as crenças que foram formuladas no sentido de tentar negar essa realidade. Agora, o componente-chave que aparece aí, que ocorre em todas essas crenças, ou na maioria dessas crenças, é a ideia de que existe um elemento da natureza humana que consegue
sobreviver à morte do corpo, né? Que é denominada aí de alma, né? Então, de acordo com essa crença, né, o dualismo, né, o corpo humano, a natureza humana, na verdade, ela é composta por essas duas substâncias, né? O corpo, que é mortal, e a alma que sobreviveria à morte do corpo, né? A alma que, no caso, é crida como tendo pensamento, consciência, emoções, sentimentos, né? Então, essa é a crença dualista, né? Segundo a qual o homem seria composto, então, de corpo e alma, sendo que a alma é um componente imaterial e imortal. Bem, mas a pergunta que a gente precisa responder e que a gente vai tentar responder aqui nesse estudo é: a Bíblia apoiaria esse tipo de crença? A Bíblia compartilha dessa ideia? Ela fala de uma alma que é imortal, que é indestrutível? É o que nós vamos examinar aqui nesse estudo. Mas antes de responder e trabalhar especificamente com essa pergunta, nós vamos fazer aqui uma breve revisão histórica dessa crença ao longo da história, ok? Então, para fazer essa revisão, antes de avançar, antes de começar, né, é importante mencionar que esse é apenas o primeiro estudo que vai trabalhar com aspectos relacionados ao pós-morte, né? Porque os dois próximos estudos vão trabalhar também essa questão. O irmão Felipe Reis vai trabalhar aí a questão da vida após a morte e do inferno. Então, algumas, talvez, incógnitas que podem ficar aqui nesse estudo, possivelmente serão esclarecidos nos demais, ok? Então, vamos lá. Para a gente trabalhar em cima dessa revisão histórica, eu vou traçar aqui uma linha do tempo. Nós temos aí, então, se os irmãos podem ver, o ponto que localiza o nascimento de Cristo. Então, lá atrás, né, na verdade, um pouquinho à frente, nós temos aí a morte de Cristo, né? Só um detalhe, esse gráfico foi construído em escala, tá? Então, a distância entre os pontos aí são proporcionais ao tempo decorrido entre os eventos, ok? Então, lá atrás nós teríamos, então, o Êxodo, né, por volta do ano 445 a.C. No mesmo período, você tem aí a figura de Moisés, né, o libertador, aquele que vai ser o responsável por tirar o povo de Deus, aí, o povo de Israel, do Egito, né? Lá atrás, então, de acordo com a cronologia bíblica, nós teríamos a criação do mundo, por volta do ano 4000 a.C., e o dilúvio aí por volta de 2300 a.C., né? E agora eu vou localizar nessa linha do tempo alguns personagens históricos que são mencionados na Bíblia. Por exemplo, Davi, né? Que reinou aí por volta do ano 1000 a.C., os irmãos podem ver. Um pouquinho mais à frente, nós teríamos aí o profeta Isaías. Ainda mais à frente, nós teríamos o profeta Jeremias, né, o tempo do profeta Jeremias. E você tem aí o período do Império Neobabilônico, né, o período do Império Neobabilônico, que é levado aí ao seu auge, né, a sua glória, com a ascensão de Nabucodonosor, que inclusive é mencionado na Bíblia, né, no livro de Daniel. E no início desse período aí nós temos então o ano 605, que é o período do exílio, né, quando o povo de Deus o povo de Judá, né, é levado são deportados para a Babilônia, né? E o ano 538, que é o ano do fim do exílio, quando Ciro, rei da Pérsia, Ciro o Grande, né, ascende aí ao trono e, na verdade, governa aquela região ali, né, conquista a Babilônia e libera os judeus para retornarem para a sua terra. E nós temos aí todo esse período que eu destaco aí por essa faixa azul,
como sendo o período de escrita do Antigo Testamento, ok? Começando aí com Moisés e terminando com o período aí em que viveu os personagens bíblicos Esdras e Neemias, pouco depois aí do cativeiro, né? Depois nós teríamos, então, o período de dominação persa, né? Em seguida, o Império Greco-Macedônico e depois o Império Romano, o período do Império Romano. E é justamente nesse período, né, pouco depois aí da morte de Cristo, que foi escrito o Novo Testamento, um período aí relativamente curto, né? Começou por volta do ano 40 e nós acreditamos que encerrou aí por volta do ano 100. E é nessa linha do tempo que nós vamos, então, levantar aqui os nossos personagens que vão falar, ou que vão teorizar, né, essa questão da alma. Começando aqui, no quinto século antes de Cristo, nós temos o período em que viveu o historiador grego Heródoto, né? Heródoto, que é conhecido aí como o pai da história. E Heródoto, ele tem um registro no seu livro História que é bastante interessante. Ele escreve o seguinte: os egípcios dizem que Ceres e Baco possuem um poder soberano, né, nos infernos. Foi também esse povo o primeiro a afirmar que a alma do homem é imortal e que, morto o corpo, transmigra sempre para o de qualquer animal, e depois de haver passado assim sucessivamente por todas as espécies de animais terrestres, aquáticos e voláteis, isto é, voadores, né, torna a entrar num corpo de homem, realizando-se essas diferentes transmigrações no espaço de 3.000 anos. Sei que alguns gregos esposaram essa opinião, uns mais cedo, outros mais tarde, considerando-a como sua. Não ignoro seus nomes, mas prefiro não mencioná-los. Então, nesse trecho aí, né, Heródoto, primeiro, localiza ou identifica, né, os egípcios como sendo o povo com o qual se originou aí, né, a crença na imortalidade da alma, né? Foram os primeiros a defenderem esse tipo de ideia, né? E nós, de fato, conhecemos aí pela história, né, o interesse ou a preocupação dos egípcios com o pós-morte, né? Todas aquelas cerimônias que nós encontramos aí no Livro dos Mortos, né? Aqueles túmulos luxuosos que eram construídos, as próprias pirâmides, né? Nós conhecemos aí na história como retratando essa preocupação dos egípcios com o pós-morte. E Heródoto aponta esse povo como sendo o primeiro a afirmar que a alma é imortal. Mas esse registro de Heródoto também apresenta os gregos, né, como que importaram essa crença na imortalidade da alma dos egípcios, né? E é aqui que entra o primeiro personagem aí da nossa história. Deixa eu passar aqui. Sócrates, né? Sócrates, como vocês podem acompanhar aí, viveu do ano... Lucas, só um instante. Ok. Só um instante. Algumas pessoas, talvez por não conhecerem bem o Zoom, deixaram o microfone ligado. E aqui eu não estou conseguindo desligar. Então, assim, eu preciso contar aí com a colaboração. Interrompa o compartilhamento um pouco, Lucas, por favor. Só um instante, Rafael. Deixa eu me ver aqui. Bem, agora eu estou resolvendo aqui, estou desligando aqui os microfones que estão ligados. Lembrando que nós estamos gravando e o vídeo será disponibilizado depois no YouTube. Então, qualquer ruído afeta a qualidade da gravação. Então,
Contamos aí com a colaboração. Tem um outro perfil com seu nome, Lucas? Tem, eu estou usando o celular e o computador para poder passar os slides. O celular para a câmera que é melhor. Tá certo. A Então, qualidade da imagem. então vou deixar o outro ligado, né? O microfone ligado. Ok, você pode voltar a compartilhar a tela e pode retomar aí a sua explicação. Ok. Bem, então, como nós vínhamos falando, né? Sócrates, como vocês podem acompanhar aí, viveu entre o ano 470 e 399 a.C., e ele viajou para o Egito a fim de procurar saber o que eles ensinavam sobre a imortalidade da alma. E, ao voltar para a Grécia, ele transmitiu esses ensinos para o seu discípulo, né, mais famoso, que é o Platão, né? Acontece que no ano 399, Sócrates ele foi condenado à morte, né? Ele foi condenado à morte por acusação de corromper os jovens de Atenas, né? O ateísmo. E antes de morrer na prisão, Sócrates ele vai discutir ali com seus amigos a natureza e o destino da alma. Essas foram as últimas palavras, ou o último discurso aí de Sócrates, né? E Platão registrou esse diálogo no seu livro Fédon. Vamos olhar aqui o que Platão escreveu sobre esse ponto. Só um instante, eu estou com dificuldade aqui, Rafael, porque tem uma aba aparecendo justamente em cima do que está escrito. Eu estou com dificuldade de ler o que está escrito. Bem, eu vou ler aqui no celular. Então, durante todo o tempo em que tivermos o corpo e a nossa alma estiver misturada com essa coisa má, jamais possuiremos completamente o objeto dos nossos desejos. Ou jamais nos será possível conseguir de nenhum modo a sabedoria. Ou a conseguiremos apenas quando estivermos mortos, porque nesse momento a alma, separada do corpo, existirá em si mesma e por si mesma. Portanto, se a propósito do que é imortal, está provado que também é indestrutível. Segue-se que a alma não é só imortal, mas também indestrutível. Então, essas foram as palavras, né, que Platão registrou aí no seu livro. Nós percebemos aí, então, as facetas dessa crença, né? Primeiro, a alma é imortal, indestrutível e pode existir por si mesma. E depois, né, a morte, então, é encarada como a separação da alma do corpo. E nós temos também a ideia de que o corpo seria uma espécie de prisão, né? Uma prisão da alma, de forma que o corpo buscaria aí se libertar dessa coisa má que os gregos viam aí como mal, né? A matéria, o corpo, né? No mesmo livro, Platão também explica que a morte, depois da morte, né, existe um juízo para todas as almas, de modo que as almas boas iriam para o céu e as almas boas iriam para o inferno. Bom, nós temos todo esse período aqui, né, depois de Platão até o início aqui da era cristã, conhecido como período intertestamentário, né? E nesse período vão surgir dois tipos de escritores judeus apócrifos, né? Dois grupos. Um que defendia que a imortalidade não é algo próprio da natureza humana, não é algo inerente à natureza humana, né? E, portanto, eles vão defender, né,
que esse dom da vida é um dom concedido por Deus ao homem por ocasião da ressurreição. Esse tipo de crença vai ser principalmente observado aí nos manuscritos do Mar Morto, né? E havia também, nesse mesmo período, um grupo de escritores judeus que vai, na nossa visão, ser influenciado por essa crença grega, né? Porque, como nós vamos ver, o Antigo Testamento, né, não defende essa visão da natureza humana. Então, esse grupo de escritores judeus vão defender a imortalidade da alma e também vão acolher algumas outras crenças, como a oração pelos mortos e até mesmo a negação da ressurreição. Agora, nesse período aí, o autor judeu mais influente, né, que tentou fundir o platonismo, né, o ensino de Platão, com o ensino das Escrituras, foi Filo de Alexandria, né, que inclusive aí é contemporâneo de Cristo, viveu por volta do ano 20 a.C. até algo em torno do ano 47. E ele tentou provar, né, de forma sistemática, que os escritos de Platão e os escritos de Moisés estão em harmonia no que se refere a esse assunto, né? E pouco a pouco, os ensinos de Filo de Alexandria vão se infiltrar aí na igreja cristã. E é justamente, né, nesse período, né, da igreja cristã que a gente vai nos focar agora. Vamos pular esse período em que viveu Cristo e os apóstolos, porque nós vamos analisar, né, esse período à luz dos ensinos do Novo Testamento. Então, podemos falar agora, né, avançar aí para o segundo século, né, da era cristã, período em que viveu Tertuliano. O Tertuliano, ele nasceu ali no norte da África, né, na cidade de Catargo, nasceu em um lar pagão e recebeu formação jurídica em Roma. Ele vai retornar depois, quando ele completou 40 anos, para ali Catargo, né? E é quando ele vai se converter ao cristianismo, depois de estudar os escritos dos pais da igreja, né? E também vai consultar aí, né, vai ter ciência da história dos mártires, ele vai então se converter ao cristianismo por conta disso aí. É importante mencionar que Tertuliano, ele vai ser então o primeiro a defender a doutrina do tormento eterno, né? Vamos ver o que ele escreve aí. Algumas coisas são conhecidas até pela natureza. A imortalidade da alma, por exemplo, é mantida por muitos. O conhecimento do nosso Deus é possuído por todos. Posso usar, portanto, a opinião de Platão quando ele declara toda alma é imortal. Então veja aí, né, que ele vai fazer referência ao ensino de Platão. Ele não vai concordar com Platão em todos os aspectos, né? Ele escreve o seguinte: quando reconhecemos que a alma se origina no sopro de Deus, segue-se que atribuímos um começo para ela. Isso Platão, de fato, se recusa a atribuir à alma. Mas se a operação da morte é clara e óbvia... Mas a operação da morte é clara e óbvia. É a separação do corpo da alma. Então, a ideia de Platão, né, dos gregos, vai se refletir aí no ensino de Tertuliano. A única coisa que ele rejeita ali, né, do ensino de Platão é que a alma teria uma origem, né? Ela se originaria então no sopro de Deus, de modo que essa doutrina, né, ou esse ensino que teve origem aí entre os gregos, vai agora adquirir assim um contorno mais cristão ou religioso, vamos dizer assim, né?
Bem, depois de Tertuliano, nós temos Orígenes. E Orígenes, ele também vai defender a imortalidade da alma, e ele escreve o seguinte: portanto, pensamos que, como já dissemos muitas vezes, sendo a alma eterna e imortal, lhe é possível, através de muitos e infindáveis espaços de séculos imensos e diversos, ou descer do bem supremo até o mal mais inferior, ou então subir do último dos males até o bem supremo. Diferentemente de Tertuliano, Orígenes ele não vai defender a crença do tormento eterno para os ímpios. Ele vai para um outro extremo, né? O que ele vai defender aí? Ele vai defender a restauração universal. O que é isso? É o seguinte: Orígenes ele vai defender a imortalidade da alma. Esse é o primeiro pressuposto de Orígenes, né? A alma é imortal. Mas ele tem também um outro pressuposto. E qual é esse outro pressuposto? O outro pressuposto é que Deus eliminará completamente o mal. Então pense comigo. Se a alma é imortal, né? A alma do ímpio também é imortal, e Deus tem que eliminar completamente o mal, a solução encontrada aí por Orígenes na sua teoria foi formular, então, essa crença de que todos os ímpios, todos os pecadores, os mais cruéis deles, né, o próprio Satanás e os demônios, no final das contas, serão restaurados ao favor de Deus, né? Então, essa é a crença de Orígenes, baseado aí no pressuposto da imortalidade da alma. Mais à frente, aí já no IV século, nós temos Agostinho de Hipona, né, o famoso Agostinho. Agostinho foi bispo, então, foi bispo de Hipona, né? E é considerado o pensador latino aí mais influente, né? Ele escreveu que disse que a alma é imortal porque, sob qualquer forma, por pequena que seja, não deixa de viver e sentir, ao passo que o corpo é mortal porque pode ser privado de toda a vida, de modo nenhum, né, podendo viver por si mesmo. Então, diferentemente de Platão, né, o que diferencia a crença de Platão de Agostinho é que a alma ela não está aprisionada ao corpo, embora ele afirme que o ser humano, na verdade, né, é uma alma racional que se utiliza de um corpo que é material, né? E essa forma de platonismo, né, modificada vai sobreviver aí praticamente durante toda a Idade Média na teologia católica e só vai ser superada, vamos dizer assim, com o aparecimento aí, né, de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um frade católico que exerceu aí uma grande influência, né, na teologia, na filosofia, principalmente na área da escolástica, né? Ele desenvolveu um dualismo, mas um dualismo menos radical, né? Enfatizando que o corpo e a alma mantêm uma certa unidade. As palavras de Tomás de Aquino, nas palavras de Tomás de Aquino, a alma seria a forma do corpo, né? Forma do corpo. De modo que seria contrário à natureza a alma estar sem o corpo, né? Então, depois da morte, a alma desejaria se unir novamente ao corpo, né? Na ressurreição. Porque, de acordo com Agostinho, ou Tomás de Aquino, desculpe,
a alma, o corpo, né? A alma e o corpo formam uma unidade, né? A alma seria a forma do corpo. Bem, vocês podem ver aí também que depois nós temos, logo em seguida na história, nós temos a Reforma Protestante, né? E os reformadores, eles se insurgiram contra muita coisa do que era pregado ali na teologia, né? Por exemplo, a venda de indulgências, né? Porque naquela época, né, a Igreja Católica pregava que para diminuir o tempo em que a alma iria permanecer no purgatório, era necessário a compra, né, de indulgências. Então, os reformadores eles se insurgiram contra essa crença, mas eles mantiveram a crença na alma imortal, e não somente essa crença, né? A crença também de que essa alma imortal, depois da morte, vai para o inferno ou vai para o paraíso. Ok? Então, essa era a breve revisão histórica que eu me propus aqui a fazer. Vamos ver agora, né? Nosso objetivo final agora é trabalhar com a Bíblia, né? Vamos analisar, então, as passagens bíblicas que tratam acerca da alma e vamos ver se a Bíblia defende essas visões que foram sustentadas ao longo da história e que foram abrigadas aí no cristianismo, né? Então, quando a gente fala da Bíblia Sagrada, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E, para que todos aqui se localizem no estudo, é importante mencionar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Diferentemente do Novo Testamento, que foi escrito em grego. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, em sua maior parte, né? Algumas porções aí foram escritas em aramaico, mas são apenas algumas porções do livro de Daniel e Esdras, né? Tudo mais foi escrito aí em hebraico. E, obviamente, né, como a língua empregada na escrita do Antigo e do Novo Testamento são diferentes, as palavras que são usadas para alma no Antigo Testamento é diferente da palavra usada para alma no Novo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento, a palavra que é traduzida como alma é a palavra nefesh, que vocês podem ver aí os caracteres hebraicos, né? Então, no Antigo Testamento, alma é nefesh. No Novo Testamento, a palavra que é usada para alma é a palavra psirre, ok? Então, Antigo Testamento, nefesh. Novo Testamento, alma é psirre. Aliás, só abrindo aqui um parênteses, né? Essa palavra psirre é a mesma palavra que ocorre aí nos escritos de Platão, né? Nos escritos gregos, né? A pergunta é, será que o mesmo conceito, a mesma filosofia grega é expressa na Bíblia? É o que a gente vai consultar ao analisar os textos aqui, ok? Então vamos começar pelo Antigo Testamento. Então, como vimos, no Antigo Testamento, a palavra para alma é a palavra nefesh. Ela ocorre 754 vezes. Então, está longe aqui, né, do nosso intento analisar todas as passagens que trazem a palavra nefesh, senão seria inviável esse estudo, né? Mas vamos analisar aí as principais, aquelas que nos permitem inferir qualidades, né? O que seria essa alma? O que seria nefesh? E o primeiro termo a primeira passagem, né, o primeiro texto que apresenta uma compreensão acerca da natureza humana está ali em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus criou o homem, né?
Então, o texto diz o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a expressão aí para alma vivente é Nefesh Hayah, alma vivente. Agora, se nós nos atentarmos bem às palavras do texto, nós podemos perceber o seguinte: primeiro, o homem foi criado aí do pó da terra e Deus insuflou nas narinas do homem o fôlego de vida. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o homem passou a ser uma alma vivente. A palavra, o verbo que é usado aí é o verbo ser. Então, essa simples declaração das Escrituras nos indicam que a alma é o ser humano, né? O ser vivente é a alma, né? O homem é uma alma vivente, né? Observe que o texto não diz que o homem passou a ter uma alma. O homem passou a ser uma alma. Então, de acordo com o conceito bíblico, Nefesh é o ser humano como um todo, incluindo aí o aspecto material, né, o corpo, incluindo também o aspecto psicológico, os pensamentos, a razão, a emoção, os desejos, né, apetite, paixão, tudo isso está embutido nesse conceito de Nefesh, alma, ok? Agora é interessante que não é a primeira vez que essa expressão Nefesh Hayah ocorre na Bíblia. Ela ocorre na página anterior, né? Então, se nós virarmos uma folha da Bíblia aí, depois de Gênesis 2, nós vamos a Gênesis 1. E em Gênesis 1, a mesma expressão Nefesh Hayah é usada para se referir aos animais. Vocês podem ver aí na tela, né, os textos Gênesis 1, 2, Gênesis 1, 20 e 21 e Gênesis 1, 24. Então, Gênesis 1, 20 diz o seguinte: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra. Observe que Nefesh Hayah nesse texto foi traduzido como seres viventes. Esse, de fato, é o sentido de Nefesh, né? Bem, é interessante também que a palavra Nefesh não é usada apenas para seres viventes, é usada também para o ser humano depois de morto, né? Isto é, cadáveres, né? Essas passagens bíblicas que são apresentadas aí na tela, todas elas apresentam a palavra Nefesh para se referir a pessoas mortas, né? Então seria difícil, seria muito complicado entender à luz, né, da compreensão dualista, né, pensando no homem como sendo composto de corpo e alma, como pode uma alma que é imortal, a palavra Nefesh, ser usada nesse caso para se referir a uma pessoa morta. Uma outra coisa que a gente observa é que existem vários textos do Antigo Testamento que apresentam a alma, né, o aspecto material da alma. Ou seja, a alma inclui também o aspecto material, o aspecto físico. Por exemplo, veja esse texto aí de Levítico 17, 12. Eu vou ler só o texto que está destacado, que é o que nos interessa, senão a gente vai ficar muito tempo aqui na leitura. Diz assim: nenhuma alma, Nefesh, dentre vós, comerá sangue. Então aqui, né, está se referindo a pessoas. Ó, a ordem é: nenhum de vós comerá sangue. E a palavra usada aí para pessoa, né, é a palavra alma. E agora o detalhe que aparece nesse texto aí, né, é que Nefesh se alimenta. Nenhuma alma dentre vós comerá sangue. Então, Nefesh pode se alimentar, pode comer
ok? Outro texto, Jó 7, versículo 15. Pelo que a minha alma, nefesh, escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Então, a alma também pode ser estrangulada. Aí a linguagem é figurada, mas a ideia é que a alma ela tem um aspecto material. Outro texto, Salmo 7, versículo 5. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinha no chão a minha vida, arraste no pó a minha glória. Mais textos. Afligia a minha alma com jejum. Né? Então, a alma pode ser afligida com a interrupção do consumo de alimento. Okay? Salmos 35, 13. Salmo 35, 17. Livra-me a minha alma da violência deles. O termo que ocorre aí também é nefesh, alma. Armam ciladas a minha alma. Outro texto, redime as suas almas da opressão e da violência, Salmo 72, 14. Pois a minha alma está farta de males, Salmo 106, fez definhar-lhes a alma, famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. E temos mais, né? Fartou de bens a alma faminta, sua alma aborreceu toda sorte de comida, no meio das angústias desfalecia-lhes a alma, e temos aí vários textos. A minha alma de tristezas verte lágrimas, tira a minha alma do cárcere, enfim, inúmeros textos. Todos esses textos, então, apresentam, de certa forma, um aspecto material para a alma. Então, a alma abrange também o aspecto material, ok? Outra ocorrência da palavra nefesh no Antigo Testamento é para se referir à sede das emoções do homem, né? A alma como sede das emoções é uma outra ocorrência da palavra nefesh no Antigo Testamento. Por exemplo, 2 Reis 4, 27, a sua alma está em amargura. 2 Reis 4, 27. A minha alma está profundamente perturbada. A minha alma se regozijará no Senhor. E temos outros textos, né? E eu só coloquei 3 só para representar, né, esse emprego também de nefesh no Antigo Testamento. Então, como nefesh abrange o ser como um todo, ele, em particular, em determinados momentos, é empregado para se referir especificamente às emoções do homem, né? Alegria, perturbação, amargura, tudo isso. Agora, o ponto, né, talvez aqui, principal da nossa investigação seria examinar se a alma é de fato imortal, ou nefesh é de fato imortal ou não. E o testemunho do Antigo Testamento é que a alma é mortal. E temos inúmeros textos que falam sobre isso. Eu coloquei alguns deles aqui e vamos ler agora esses textos. Por exemplo, Jó 33, 18 fala que a alma, nefesh, pode ir para a cova. Então, para guardar a sua alma, nefesh, da cova, e a sua vida de passar pela espada. A sua alma se vai chegando à cova e assim por diante. Essa ideia é repetida aí nesse capítulo de Jó. Então, a alma pode ir para a cova. Salmos 16, 10. Não deixarás a minha alma na morte. Então, nefesh pode ir para a morte. Livra a minha alma da espada. Da cova fizeste subir a minha alma. Salmos 30, verso 3. E temos mais esses outros textos aí. Eu vou avançar um pouquinho. Preserva com vida a nossa alma. Salmo 66, 9.
Salmo 78:50 diz, não poupou da morte a alma deles. Salmos 86:13 diz, livraste a minha alma do mais profundo da morte. O livro de Ezequiel, no capítulo 13, versículo 18 e 19, eu vou ler aqui os trechos que são importantes, começando aqui, né, na segunda frase, diz assim, quereis matar as almas do meu povo. A palavra que ocorre aqui é nefesh. Então, matar as almas. Para matardes as almas que não haviam de morrer e preservardes com vida as almas que não haviam de viver. Então, está claro aí, né? Então, a alma pode ser morta. Essa é a linguagem usada no Antigo Testamento. E Ezequiel 18, versículo 4, também diz, né? O texto é bem claro. Eis que todas as almas, nefesh, são minhas, Deus falando, né? Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, morrerá. Essa é a declaração mais simples da Bíblia, né? A alma morre, né? A palavra alma aqui nesse texto ocorre também no sentido de vida, né? Porque aparece aqui, né? As almas são minhas, ou seja, as vidas são minhas. A vida do Pai, a vida do Filho, né? Bem, nós podemos parar por aqui a análise do Antigo Testamento, né? E podemos trabalhar agora no Novo Testamento. Será que no Novo Testamento a palavra usada para alma tem o sentido, né, usado aí, é imortal, né, tem essas características? Será que o ser humano é encarado como sendo composto de corpo e alma, sendo a alma algo totalmente separado do corpo e imortal? Será que esse é o conceito do Novo Testamento? Vamos analisar. A palavra psirrê ocorre 104 vezes no Novo Testamento, tá? 104 vezes. E ela também, assim como a palavra nefesh no Antigo Testamento, é usada para se referir à pessoa como um todo. Querem ver exemplos? Veja esse texto aqui, ó. Atos capítulo 7, versículo 14. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 almas. Então, onde ocorre a palavra psirrê aqui, na hora de fazer a leitura, eu lerei como alma, para ficar mais claro do que a gente está tratando aqui, ok? Então, esse texto usa a palavra psirrê no sentido de pessoas, ok? Diga-se de passagem, isso é uma referência ao Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é que faz essa afirmação que do Egito saíram 75 pessoas. José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é 75 pessoas. Essa declaração também ocorre no Antigo Testamento, e ali a palavra usada para 75, para pessoas ali, né, 75 pessoas, é a palavra nefesh, ok? Para que a gente consegue observar, então, que a palavra psirrê é usada de forma intercambiável, né? Seria o equivalente grego do termo nefesh. Aliás, na tradução grega, né, do Antigo Testamento, a tradução mais antiga do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, a palavra mais comum na tradução aí de nefesh é psirrê, né? Psirrê. Atos 2, 41
43. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, psirrê. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, novamente, a palavra psirrê usada para se referir à pessoa como um todo, né? Vamos seguir. 1 Pedro 3,20, 8 pessoas foram salvas, né? Uma referência ali ao dilúvio, Noé e sua família. 8 almas foram salvas, se tivéssemos que traduzir aí ao pé da letra psirrê. Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, alma no sentido de pessoa. Agora, o termo, o significado mais frequente, ou a tradução mais frequente de psirrê no Novo Testamento é vida, ok? Então, no Novo Testamento, psirrê é traduzida como vida 46 vezes. Tá? Então, das 104 ocorrências, 46 são traduzidas como vida, ou seja, 44% das ocorrências. Né? Isso sem contar os textos que, embora tragam a palavra alma, né, a palavra psirrê foi usada, nesse caso, no sentido de vida também. Okay? Então, existem outros textos que foram traduzidos aí como alma, mas o sentido também é vida. Atos 27:22. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma alma se perderá entre vós, mas somente o navio. Aqui Paulo está em meio a um naufrágio, e ele, para acalmar ali os tripulantes, ele fala, olha, nenhuma alma se perderá entre vós, nenhuma psirrê, nenhuma vida, ok? Ou também poderia até ser pessoa, não, olha, nenhuma pessoa se perderá dentre vós. Mateus 2:20 também diz, já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, novamente, psirrê usada no sentido de vida. E, aliás, é interessante também que o sentido desses textos é que psirrê, ele pode sofrer dano, né? Tanto no primeiro texto, quanto no segundo. A psirrê é a alma sendo ameaçada, né? Ameaçada de morte. Vamos lá. Agora, entramos no ponto mais interessante do nosso estudo, que é a palavra psirrê usada nos ensinos de Jesus. Né? E o primeiro texto que nós apresentamos aí é Mateus capítulo 6, verso 25. Jesus, ali no Sermão da Montanha, diz o seguinte, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa alma, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa alma mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, o que a gente percebe aqui nesse texto? A primeira coisa que a gente percebe é que Jesus relaciona, né, psirrê com comer e beber, ou seja, o aspecto físico da vida. Né? Ele relaciona também a palavra corpo ao vestir, né? Porque ele diz, não andeis ansiosos pela vossa alma, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Então, Jesus aqui, ele busca levar a mente dos seus ouvintes a perceberem que o alimento e as vestes não são um fim em si mesmos, né? O alimento e as vestes são para preservarem a alma e o corpo, né? Ou a vida e o corpo. E Jesus conclui ali o seu ensino, se a gente continua lendo ali Mateus capítulo 6,
ele vai desenvolver esse raciocínio, né? E ele termina depois com a seguinte conclusão: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, o comer, o beber, o vestir, tudo isso lhe será acrescentado, né? Isso nos faz lembrar até o que ele diz ali em João capítulo 6, verso 27, né? Quando ele fala: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. E também aquele texto, né, em que ele fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, com isso, Jesus aqui está tentando ampliar a visão dos seus ouvintes a perceberem que a vida não se limita ao aspecto material, né? Existe algo mais importante aí que deve ser considerado. Mas o ponto que eu gostaria de destacar aí desse verso é que Jesus relaciona alma, a palavra alma, psirrê, ao aspecto físico da vida, isto é, ao comer e ao beber. Vamos continuar. Veja aqui esse outro texto, Lucas capítulo 12, 19 a 21. Outro texto também, um ensino de Jesus, né? Ele diz o seguinte: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos? Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, novamente, nesse texto aqui, observe que o ensino, a lição que Jesus está apresentando aqui, é semelhante àquela que ele apresentou ali no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, né? Mas o que eu destaco nesse verso aqui, além disso, é que a alma aqui, o psirrê, está relacionada com descansar, comer, beber e alegrar-se, que são, aí, descansar, comer e beber, tem a ver com o aspecto físico, material da vida, né? Então, novamente, alma empregada nesse sentido. Agora, observe que o finalzinho, né, que Jesus fala: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Então, Jesus já volta a ideia dos seus ouvintes ali para não apenas a vida terrena, mas eles devem estar atentos também à vida eterna, né? Olha, por que você está preparando tudo isso aí? Esses bens que você está acumulando, esses tesouros, para que será? Quando te pedirem a sua alma, isto é, quando você morrer, para que isso vai ficar, né? Então, Jesus busca ampliar essa noção, essa ideia de alma, não apenas a vida presente, mas também a vida eterna. Nós observamos isso também aqui em Marcos capítulo 8, verso 35. É um texto muito interessante, parece até paradoxal as palavras, né? São contrastantes as palavras de Jesus. Ele fala assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, sua alma, psirrê, perdê-la-á. A palavra usada aqui para perder é apólume, ou seja, será destruída. Aquele que quer salvar, aquele que quer conservar a sua alma, terá a sua alma destruída, terá a sua alma perdida. E quem perder a sua vida, a sua alma, psirrê, por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua psirrê, a sua alma. Então a gente percebe, né, como eu já disse, que o texto apresenta um aparente paradoxo. Porque ao mesmo tempo em que a pessoa vai buscar salvar a sua alma, ela pode tê-la perdida. Ao mesmo tempo em que a pessoa pode perder a psirrê, pode perder a alma, ela pode ter a sua psirrê salva, conservada, né? O termo psirrê aqui é usado em dois significados, né?
que nós podemos perceber claramente de acordo com os textos que nós já lemos, né? Ele fala assim, ó, quem quiser salvar a sua alma, o que é salvar a alma aqui nesse contexto? Salvar a alma é preservar a vida presente, a vida material, a vida terrena. Ele fala assim, quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. E quem quiser, e quem perder, né, a sua alma por causa de mim, observe que, novamente, agora ele vai falar, quem perder a sua alma, né, quem perder a sua alma, ou seja, quem perder a sua alma aqui, sua alma, sua vida presente, né, salva-la-á. Isto é, terá a sua alma salva. O que é salvar a alma nesse contexto? Olha, não pode ser outra coisa senão obter a vida eterna. Aquele que perder a sua alma aqui, terá a sua alma conservada, ou seja, obterá a vida eterna. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e perder a vida eterna? Então observe que Jesus usa a palavra psirrê para se referir à vida, mas a vida que não abarca só a vida presente. Jesus abrange no conceito de alma também o aspecto da vida eterna. Quer ver uma coisa? Olha esse texto em que Jesus apresenta ideia muito semelhante a essa de Marcos 8,35. Olha a ideia que Jesus expressa. Ó. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba já no presente o centro de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Então, Jesus está falando de uma situação em que a pessoa ela pode ter uma perda neste mundo, né? Aspectos materiais, casa, e até a questão aqui afetiva, irmãos, mães, mãe, né? Por amor de mim e do evangelho. Mas no futuro, ele terá a sua alma conservada nas palavras de Marcos capítulo 8, 35. Ou seja, ele obterá a vida eterna. Observe que aqui no texto de Marcos 10, 29, não aparece a palavra psirrê, né? A palavra para vida aqui não é psirrê, é zoen, aionion, ou seja, vida eterna. Ok? Então, por esse paralelo, né, nem precisamos fazer esse paralelo, a ideia está clara no texto de Marcos, capítulo 8, 35, que Jesus usa a palavra psirrê no sentido de vida eterna. E agora sim chegamos ao texto de Mateus, capítulo 10, verso 28, um texto muitíssimo interessante. Olha o que ele diz. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, aqueles que defendem uma visão dualista da natureza humana, ou seja, que o homem é o corpo que morre e a alma que não morre, apontam esse texto e dizem assim, olha, está vendo aí? É possível matar o corpo e não matar a alma, é o que Jesus disse. Bem, mas aí eles esquecem de ler o restante do versículo. O que diz o restante do versículo? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma, psirrê, quanto o corpo. Então, longe de Jesus estar falando aqui que a alma não pode ser morta, ou que a alma não pode ser perdida, não pode perecer, o que Jesus está ensinando, na verdade, é que a alma pode sim perecer. E como é que a gente vai entender a declaração anterior? Bem, se nós estamos observando aí os textos anteriores, né, se vocês observaram bem a forma como Jesus usa a palavra alma nos textos aí que nós estudamos de Mateus e Marcos, fica fácil compreender o que ele está dizendo aqui. Olha, não temais os que matam o corpo. O que é o corpo aqui nesse contexto? O corpo é a vida agora, presente, né? A vida terrena, a vida neste mundo. E não podem matar a alma. Olha, as pessoas podem matar o corpo, eles podem dar fim ao seu corpo, eles podem dar fim à sua vida terrena, mas eles não podem impedir que Deus confira a vida eterna. Eles não podem matar a alma, né? Não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a vida futura, tanto a vida eterna, quanto a vida presente, o corpo. Então,
O ensino de Jesus é cristalino, né? A visão dualista aqui incorre num sério problema, porque não consegue explicar satisfatoriamente a parte segunda do texto, que fala que a alma pode perecer, sim, no inferno, e aqui a palavra é Gehenna, tá? Só abro um parênteses aqui. Esse assunto do inferno, né, qual o significado do Gehenna, afinal de contas? Qual é o sentido desse termo no Novo Testamento? Isso será abordado no estudo à frente, ok? Detalhe, na sequência do pensamento de Jesus, ainda no capítulo 10 de Mateus, né, Jesus repete o que aparece lá em Marcos, que nós vimos. Então, no mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, na sequência do raciocínio, Jesus vai repetir a ideia. Quem achar a sua vida, sua psirrê, sua alma, perdê-la-á. E quem perder a sua alma por amor de mim, achá-la-á. Ok? Bem, então, esgotamos aqui a análise nos ensinos de Jesus, né, de psirrê nos ensinos de Jesus. Vamos passar brevemente aqui nos escritos de Paulo. Paulo usa poucas vezes a palavra psirrê, são 17 ocorrências de psirrê, isso se nós considerarmos que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, né? Alguns acreditam que Hebreus não foi escrito por Paulo. Nesse caso, se considerarmos que Hebreus não foi escrito por Paulo, então são 13 ocorrências de psirrê. Tá? E em que sentido Paulo emprega a palavra psirrê? Em que sentido que Paulo emprega a palavra alma? Exatamente nos mesmos sentidos que são empregados no Antigo Testamento e também no Novo. Por exemplo, nesses textos aí, que estão entre parênteses na primeira linha, psirrê é usado no sentido de vida física, vida. Em Hebreus capítulo 10, 39, psirrê é usado no sentido de vida eterna. O uso é semelhante a esse que nós vimos aí de Jesus. Nesses textos de Romanos, Coríntios e Hebreus, é usado no sentido de pessoa. Nesses outros textos, como sede da vida emocional, no sentido de coração, né? Existem termos como em um só coração, uma só alma, né? Nesse caso aí, no sentido de sede da vida emocional. E também é usado no sentido de desejos, paixões e apetites. O mesmo uso ocorre no Antigo Testamento com a palavra nefesh. Agora, é curioso, né? É curioso que Paulo, se nós considerarmos, por exemplo, que o livro de Hebreus não foi escrito por Paulo, Paulo em nenhum momento usa a palavra psirrê para se referir à vida eterna ou à vida futura. Né? Lembre-se que Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Escreve as suas cartas aí para os romanos, para os convertidos da cidade grega de Corinto, né? E Paulo ele não emprega a palavra psirrê nesse sentido. Quando ele vai se referir à vida futura, quando ele fala, por exemplo, da ressurreição, o termo que ele usa para se referir ao corpo, né, é a palavra, não a palavra psirrê, mas a palavra pneuma, que é traduzida por espírito, né? Então, por exemplo, veja esse texto de 1 Coríntios aí. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, e a palavra natural aí é psirrikon, né? Que vem da palavra psirrê, é uma adjetivação da palavra psirrê, né? Ressuscita corpo espiritual. Pneumaticon vem da palavra pneuma, que é espírito. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, Paulo usa a palavra derivada de psirrê para se referir ao corpo presente, a vida presente, né? O corpo natural, o corpo que temos agora.
e usa a palavra relacionada a pneuma, espírito, para se referir ao corpo que os santos obtêm depois da ressurreição, né? Isso talvez para evitar que os crentes, né, gregos ali, né, de origem grega, confundissem a palavra psirrê de acordo com o uso comum grego, né? Agora, só uma observação aqui, né? O fato de Paulo ter usado aqui a palavra pneuma, né, ou o derivado da palavra pneuma para se referir ao corpo ressuscitado, não quer dizer que os crentes não terão um corpo físico, não. Tá? Por exemplo, Filipenses 3, verso 21, fala que ele, Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, o mesmo corpo que Jesus adquiriu após a ressurreição, que é um corpo físico, Tomé, né, que estava ali em dúvida, pôde tocar o corpo de Jesus. O mesmo corpo que Jesus obteve depois da ressurreição será aquele que será conferido aos crentes em Deus, né, depois da ressurreição. A palavra pneuma aqui, espírito, é usada para se referir ao corpo espiritual, porque tem relação com o Espírito Santo, né, uma vida nova, regida pelo Espírito. Para finalizar o nosso estudo, eu não poderia deixar de mencionar que a expressão imortalidade da alma não ocorre na Bíblia, não ocorre nas Escrituras, ok? Não existe essa expressão na Bíblia. A palavra grega que é empregada para imortalidade, né, é a palavra atanasia, que lembra, né, até a palavra portuguesa de origem grega, eutanásia, né, eutanásia. Só que o prefixo aí, né, é atanasia. O prefixo a é um prefixo de negação, né, não. E tanasia vem de thanatos, morte, ou mortalidade, ou seja, não mortalidade ou imortalidade, né? A palavra eutanásia, o eu ali é bom, né? Então seria uma boa morte, uma morte menos sofrida seria o sentido, né? Então, enfim, o termo grego que é usado para imortalidade no Novo Testamento é a palavra atanasia, né? E essa palavra só ocorre 2 vezes no Novo Testamento. A primeira ocorrência de atanasia no Novo Testamento está ali em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 13, ou na verdade o verso 16 que fala, né? Quando diz que Deus é o único que possui a imortalidade. Então a imortalidade não é uma característica de nenhum componente do ser humano. O homem não tem nenhum componente imortal. A imortalidade será conferida por Deus, ela é conferida sob condição de obediência, né? Sob condição de obediência. Aqueles que ressuscitarão, aí sim, com imortalidade. A segunda ocorrência de atanásia que ocorre no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15, se referindo justamente à ressurreição. Diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da atanásia, ou atanasia, o correto, né? Imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então, de acordo com o testemunho bíblico, o único momento em que o ser humano receberá esse dom da imortalidade será depois da ressurreição, quando eles receberem, né? Quando nós recebermos um corpo imortal, incorruptível. Então, que essa possa ser a nossa esperança, né? Na ressurreição, quando, nas palavras de Jesus, né?
aqueles que forem havidos por dignos receberão a ressurreição dos mortos. Entrego aí agora a palavra para o Rafael. Muito obrigado, Lucas. Excelente exposição, realmente esclareceu muita coisa, né? A contextualização histórica, os textos bíblicos. E lembrando que aqueles que têm dúvidas sobre a questão do inferno, a condição do homem na morte, nós teremos os 2 próximos estudos sobre esse tema. Então, hoje nós nos limitamos a tratar da imortalidade da alma, né? Você que tem dúvidas sobre o inferno como tormento eterno, condição do homem na morte, por favor, apareça nos 2 próximos estudos. E aqueles que assistirão às gravações, aguardem os próximos vídeos, né? Antes de passar a palavra para o pastor Eliseu, surgiu uma questão aqui, Lucas, sobre a alma dos anjos, né? Se existe alguma diferença nesse sentido. Nós percebemos aí pelo texto bíblico que não há nenhuma diferença entre a alma do homem e a alma dos animais, né? Nefesh é aplicada indistintamente tanto a homens quanto a animais, né? Uhum. Mas em relação aos anjos, né, veio essa questão aí, né? É fato que nós não temos detalhes na Bíblia sobre o processo ali de criação dos anjos, né? Em relação à criação do homem, nós temos os detalhes, né? Deus fez lá um boneco, assoprou nas narinas o fôlego da vida, e nós sabemos perfeitamente que Deus não precisa da matéria pré-existente para criar nada. Ele pode criar sem recorrer à matéria pré-existente. Mas em relação aí à alma dos anjos, né? Veio essa pergunta aí do querido Germano, né? Ok. A pergunta é boa, né? Porque, de fato, são curiosidades, né? Que não, qual será a natureza dos anjos, né? A gente poderia perguntar assim, né? O livro de Hebreus, ele chega a falar sobre um pouquinho a comparação, né, do ser humano com os anjos, né? Ele fala que, na verdade, ele cita o livro de Salmos, né? Eu estou procurando o texto aqui agora. Está em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, estou procurando aqui o verso para fazer a referência certinha. Primeiramente, no versículo 14, né, os anjos são referidos como espíritos ministradores enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, a palavra que é usada aí para anjos, né, eles são seres espirituais, né? Assim como nós lemos aí, né, que os crentes, depois da ressurreição, receberão um corpo espiritual, né, de natureza espiritual, os anjos têm um corpo espiritual. Eles são referidos aqui como pneuma, ok? Pneuma. Esses são os detalhes que nós temos, né? Nós não temos mais muitos detalhes nas escrituras. Aqui, no próprio livro de Hebreus, estou procurando o texto aqui, mas eu não estou achando exatamente o versículo, que ele fala que o ser humano foi criado pouco menor do que os anjos, ok? Ele cita o livro de Salmos para isso aqui. Então, o ser humano ele foi criado pouco menor do que os anjos, ok? Então, essa é a comparação que nós temos na Bíblia. Não temos muitos detalhes acerca na natureza dos anjos, né? A Bíblia não chega propriamente a usar a palavra alma, não que eu conheça, nunca vi um texto nesse sentido, de usar a palavra alma em conexão com os anjos, né? Certo. Esse texto aí que você mencionou está no capítulo 2, verso... Espera aí, só um instante. 2, verso 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Né? Isso. Obrigado, Rafael. A pergunta é que se eles seriam espíritos
seriam espíritos puros, né? Nós entendemos que os anjos não caídos, né, eles são puros nesse sentido, né, de não terem a mácula do pecado, né? Professor, Oi, pastor, fica à vontade. se me permite, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o professor Lucas, excelente estudo, completíssimo, né, dentro da questão do recorte, né, que ele fez aí, então, da origem também desse conceito, também via Sócrates, platonismo e tudo. Mas eu quero, assim, antes de até, aproveitando essa questão aí, a pessoa que fez a pergunta é boa. Só que a questão não é essa tanto. A questão é se eles seriam mortais ou imortais. Existem apenas dois tipos de vida no universo. Existe vida inerente e vida derivada. Ou vida inerente ou não derivada e vida derivada. Deus é vida inerente. Tanto que Jesus fala, a máxima afirmação de Jesus, da sua divindade, foi qual? Eu sou. Quando Deus apareceu para Moisés, ele perguntou lá na sarça ardente, olha, se me perguntarem quem está me mandando, quem está mandando? Olha, eu sou. Quer dizer, eu sou aquele que existe por si próprio. Que existe, né? Então, eu sou aquele que... Né? Quando Jesus é apresentado, ele se apresenta também, né? Lá no início do Apocalipse, aquele que era, que é e que há de vir. Né? Nunca teve um tempo em que Jesus não existisse. Por isso que lá em Miqueias 5:2 fala que aquele cujas saídas são desde a eternidade. Agora, a questão de lógico, são espíritos puros, lógico, os que não pecaram. Né? Nós vamos ser Jesus após a ressurreição, ficou bem claro, né? Então, nós, após a ressurreição, teremos também, né? Então, estando vivos, né? Teremos nosso corpo transformado, né? E teremos a mesma condição que Jesus teve, que os anjos têm, né? Às vezes aparecem na forma humana. Sim. Eles não estão restritos a tempo e espaço. Repito, eles não estão restritos a tempo e espaço. Sim, eu lembro, inclusive, aquele episódio que os anjos visitam a Abraão e eles fazem ali uma refeição, enfim. Exatamente. Ele colocou aqui o seguinte, né? Espíritos puros no sentido de não precisarem de matéria para existirem. Se você pode provar que os anjos não precisam de matéria para existir e eles têm alma, isso implica que a alma não precisa de matéria para existir. Não precisando de matéria, ela não tem partes. Portanto, ser quebrada, ou ser destruída. Exatamente. A questão é exatamente esta. Posso apresentar, professor? Aqui, pode, pastor. Fique à vontade aí. Eu gostaria de corroborar aí com o professor na questão da visão, da questão do platonismo. Né? O Justo L. Gonzalez, né? Esse livro aqui, muito bom, né? Recomendo, Cultura e Evangelho, o lugar da cultura no plano de Deus. Né? Interessante falar que o Justo Gonzalez é um teólogo renomado, né? Historiador também, né? Reconhecido mundialmente, né? Então, e ele, cubano, né? Cubano. Então, e ele diz o seguinte, olha o que ele diz aqui logo, ele diz aqui, falando sobre essa questão, que nos primórdios do cristianismo, né? Como conviveram, né? Ali, lado a lado, né? Esse pensamento, então, platônico, né? O de Sócrates, a ideia de Sócrates, ele cita, o professor Lucas falou, né? Exatamente como eles conviveram. Como é que isso adentrou o cristianismo, essas ideias? Vou ler aqui um textinho. O que originalmente foi um modo inteligível de os cristãos apresentarem a sua fé aos pagãos, página 111, pouco a pouco foi se tornando um modo como os próprios cristãos passaram a pensar acerca de Deus. Logo, houve muitos que pensaram que o que os filósofos falavam acerca do ser supremo era superior à forma como a Bíblia fala acerca de Deus. Há um parênteses aqui, como as crenças populares
o senso comum, né? Chamado senso comum, cientificamente falando, né? Então, como as crenças populares adentraram o cristianismo, né? E, vamos dizer, aí, entre aspas, contaminaram, né, o pensamento religioso. Né? E diz aqui, e às vezes até se tornou difícil para alguns cristãos ver, entre aspas, este ser supremo como um Deus de amor e misericórdia. Quer dizer, e nada diferia, né, dos deuses, lá, entre aspas, né? Os deuses da mitologia grega, né? Pensamento ali, né? Então, e com um espírito de vingança, né? Aqueles lá retaliando, né? E tudo. Como um Deus que escuta nossas orações e as atende. Agora, um pouquinho além, ele diz, muitas pessoas zombavam da esperança cristã na ressurreição dos mortos. Aí, veja só, aí ele diz, afinal de contas, não estou lendo tudo por causa do tempo, né? Afinal de contas, se o mesmo Logos, olha o pensamento ali, né? O pensamento grego ali entrando, né? Afinal de contas, se o mesmo Logos que se encarnou em Cristo inspirou a ideia que eles tinham, né? Também os filósofos, deve haver neles, então, algo acerca dessa vida futura. Este algo, então, diz ele, completa, foi encontrado por eles na doutrina da imortalidade da alma, que vários daqueles filósofos venerados, né? Sócrates, Platão, o principal discípulo, ele deixou claro, haviam ensinado. Assim, olha só, que ele falou até na questão da morte de Sócrates, né? Assim, Sócrates se tornou um herói pelos cristãos. Por quê? Porque ele morreu em perfeita calma, convencido de que nada nem ninguém poderia, entre aspas, matar a sua alma. E os argumentos de Platão para demonstrar a imortalidade da alma se tornaram, então, argumentos cristãos, entre aspas. Não está dizendo argumentos bíblicos, né? Argumentos cristãos, de alguns segmentos, né? Alguns segmentos religiosos. Ok? Assim, a doutrina da ressurreição ficou praticamente esquecida. E também ficou esquecida a doutrina de que somente Deus é eterno e imortal. E que a alma só tem vida na medida em que e enquanto Deus a dá e a sustenta. Em vez disso, começou-se a falar de almas imortais que não devem a vida à graça de Deus, mas à sua própria natureza. Então, vejam, só para complementar a minha parte, é interessante, né? Porque é cômodo pensar, é bonito, né? Eu fui, acho, talvez o primeiro jornalista a escrever, né, pelo menos entre os teólogos adventistas, escrever sobre o filme Ghost. Eu estava na casa publicadora brasileira naquela época. Eu era um dos seus redatores, seus escritores lá, né? Então eu traduzi, né, e tudo, resenhas, do filme e tal, né? E interessante que no filme, a certa altura, um policial, né? Quem assistiu o filme se lembra dessa cena, bem cético, ele diz assim, né, com ironia, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, né? As pessoas sempre vão acreditar naquilo que elas querem acreditar, né? E tem um camarada chamado Rosten, né, que ele diz, é inacreditável a capacidade das pessoas de acreditarem nas coisas inacreditáveis. Vou repetir. É inacreditável a capacidade das pessoas acreditarem nas coisas inacreditáveis. Porque, se formos ver pela lógica, tudo, né? E não apenas biblicamente, tudo, não tem base lógica nenhuma. Mas o quê? Mas até os ateus, como ele falou, né? Os ateus, estou aqui com o livro de Bauman. Bauman simplesmente foi o maior filósofo contemporâneo. E aqui, no livro Comunidade, a busca por segurança no mundo atual, logo na introdução do seu livro, o que o Bauman fala? Bauman fala bem assim, comunidade é nos dias de hoje outro nome para, Bauman escreveu, hein? Para paraíso perdido. Mas o que
Esperamos ansiosamente retornar e assim buscamos febrilmente os caminhos que podem nos levar até lá. Então, Baum fala de Shangri-La, o paraíso perdido, e todos os conceitos. Né? Esse conceito de paraíso perdido vem da onde? Vem da onde? É bíblico. Quando que nossos pais, quando é que a humanidade perdeu, então, o direito à vida eterna, que era condicional, a vida eterna, né? Se com o dia que comeres, morrerás. O salário do pecado, né? É o quê? É a morte. É a morte. Tinha a vida eterna, uma vida condicionada. Tanto nós quanto os anjos somos vidas derivadas. Nós recebemos vida de Deus, estando conectados com Ele. No momento que a conexão é cortada, né, perdemos o direito a essa vida. Né? Por isso que fala lá, o espírito retorna para Deus. Não diz a alma retorna para Deus. Né? O espírito, que ele falou, o nefesh, então, retorna para Deus. Então, o fôlego de vida. Né? O homem é a alma vivente. Eu até, quando faço a apresentação dessa palestra, né, eu falo assim, ó, é uma vivente quando vive. Depois ele é uma alma morrente. Né? Ele é uma morrente. Saiu o fôlego de vida, acabou. Como diz o caso cético aí. Né? Acabou. Ok? Acabou. Né? Então, agora esse pensamento do Bauman não está longe, não. Só quero concluir com isso aqui. Eclesiastes 3:11. Veja o que diz Eclesiastes 3:11. Falando que Deus, o que Deus fez. Eu vou ler na Bíblia King James, atualizada, né? É um texto, por muito, considerado melhor, né? Diz assim, olha, também Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Quem colocou em nós, hein, o desejo profundo, professores, pela eternidade? Deus. Então, há esse desejo, né, ser humano. Agora, a grande questão é essa. Como é que nós vamos, né? Primeiro, esse anseio pela eternidade, ele é lógico, porque ele vem do próprio Deus, né? Foi Deus que colocou em nós. Agora, a pergunta a ser feita é essa, né? O professor respondeu muito bem. A pergunta é essa: como é que vamos preencher este anseio, hein? Vamos preencher este anseio com as crenças populares ou com a palavra de Deus, hein? Vamos preencher estes anseios com a velha mentira, não morrerás, né? Há uma alma que se desprende, né? Não morrerás. A primeira pregação sobre a imortalidade da alma, ou vamos preencher com as boas novas, né? Da salvação, né? Da eternidade em Cristo Jesus. 1 Coríntios, só para citar, né? 1 Coríntios 5:20 a 22, né? 51 a 57, só para, né? Então, quando fala de Cristo venceu a morte, o penhor, a garantia. Tanto que fala lá que ele é a primícia dos que morrem, né? Eu pergunto, Jesus foi o primeiro a morrer neste mundo? É lógico que não, né? O primeiro a morrer aqui, né? O primeiro a morrer aqui foi Abel, né? Mas quando fala que ele é a primícia dos que morrem, exatamente nesse sentido, né? A morte de qualquer o outro não significou nada. A morte dele significou tudo para nós. Né? E como diz aquele hino, porque ele vive, podemos crer no amanhã, podemos ter esperança, né? Ok? E, pastor Eliseu, só para concluir aí a ideia, né? Enquanto o senhor estava falando aí, me veio à memória um texto importante que eu poderia mencionar, né? Para poder completar o quadro. De fato, nós temos pouca coisa da revelação da natureza dos anjos, né? Isso. Temos esse testemunho de Hebreus que nós lemos, né? Que são espíritos ministradores. Então, a palavra usada aí é pneuma. Aliás, é a mesma palavra que ocorre aqui, ó, para o corpo que os santos receberão na ressurreição. Exatamente. Ressuscita corpo espiritual. A palavra aí é pneumatikon, ok? Só para concluir, eu lembrei do texto, do discurso, né, na discussão de Jesus com os saduceus, ali em Mateus capítulo 22, né, os fariseus, só para mencionar, os saduceus, desculpe, não acreditavam na ressurreição. Exatamente. E eles procuraram colocar Jesus à prova ali, fizeram uma pergunta, né,
desafiadora. E é interessante a resposta de Jesus. Ele diz assim, versículo 30, Mateus 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Exatamente. São, porém, como os anjos do céu. Exato. São, porém, como os anjos do céu. Então, conectando, né, essa ideia de 1 Coríntios 15, que diz que nós receberemos um corpo espiritual, com o texto de Mateus capítulo 22, que fala que nós seremos como os anjos, e ao mesmo tempo, Hebreus capítulo 1, que diz que os anjos têm uma natureza espiritual, nós podemos crer, né, que esse corpo, essa natureza espiritual inclui, sim, aspecto material. Aliás, 1 Coríntios 15, Paulo fala, olha, um é o corpo dos animais, né? Outro é o corpo dos... Uma é a natureza do corpo, a matéria, né? Vou pegar exatamente 1 Coríntios 15, onde ele fala do assunto da ressurreição. Ele fala, olha, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 37. Quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, os simples grãos, como trigo ou qualquer outra semente, mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve, dar a cada uma das sementes. Toda a carne é a mesma, mas uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Há também corpos celestiais e corpos terrestres. E uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. O que Paulo está falando aqui é que existem diferenças, né, na natureza dos corpos. O que nós não podemos negar é que o corpo dos ressuscitados é de uma natureza diferente da que ora nós temos, porque é uma natureza incorruptível, né, de natureza incorruptível, é de natureza não degenerada, né, pelo pecado. Então, essa é a contribuição que eu tenho para dar acerca do pouco que nós sabemos, né, do pequeno testemunho que nós temos na Bíblia acerca da natureza dos anjos. É interessante, professor. Hoje, quando nós cremos, quando nós aceitamos a Jesus, nos é implantada uma natureza espiritual. Tanto que Paulo usa termos diferentes lá, né? Da natureza simplesmente animal, humana, né? Do ser humano rebelado contra Deus, né? A natureza que nos é implantada, né? Espiritual, o Espírito Santo habita em nós, né? Somos guiados pelo Espírito Santo, né? Romanos lá, todos, né, que são nascidos de Deus, né? São guiados pelo Espírito Santo. A natureza espiritual, o que é nascido de Deus, né? Então, quando fala lá até João, né? Não vive em pecado, né? Exatamente, que é nascido de Deus, é uma nova natureza, né? Todo aquele que é nascido de Deus é um novo nascimento, né? Tanto que o termo que Jesus usou, né? Ali para Nicodemos, né? A João 4, né? E tudo é o novo nascimento. Nós temos a natureza espiritual implantada em nós, mas nós não temos o corpo espiritual ainda. Correto? Nós vamos ter este corpo espiritual quando? Na volta de Jesus. Estando entre os salvos, né? Então, quer estejamos mortos, né? Vamos ressuscitar o corpo, né? Então, incorruptível, né? Ou quer estejamos vivos, né? Exatamente, entre os salvos, logicamente, né? Então, seremos transformados, né? Todos teremos, então, essa natureza, né? Teremos, esse corpo espiritual, né? Você leu aí, né? Exatamente. Sim. Incorruptível. Muito bem. Olha, um excelente estudo. Nós estamos aí caminhando para quase 2 horas. E como estamos gravando, essa gravação será disponibilizada no YouTube, há também aquela preocupação de que o vídeo não fique tão extenso a ponto de desanimar um pouco as pessoas ali assistirem, né? Mas lembrando que alguns aspectos desse estudo de hoje serão retomados no sábado que vem e no outro, né? Teremos mais 2 estudos que terão relação com essa questão da imortalidade da alma. Ô Lucas, as passagens que você citou agora há pouco foram muito importantes nesse sentido aí de ajudar a esclarecer. Eu peço que você repita mais uma vez só as passagens.
Mateus capítulo 22, deixa eu ver o verso aqui, agora eu fechei. Mateus 22, tudo bem. E aí, é o seguinte, temos aqui algumas questões que ainda, né, foram colocadas, depois nós vamos procurar saná-las, né, colocando aí em contato com o pastor Eliseu, com o Lucas também, de modo que precisamos encerrar, então, essa transmissão. Ô, Lucas, repete, então, os textos, os últimos que você citou, por gentileza, sobre a natureza do homem, enfim, a nossa natureza. Você citou aquela passagem famosa, que é de Jesus com os saduceus, né? A resposta de Jesus com os saduceus, e depois dessa passagem... Isso, Mateus 22, 30... e depois dessa você citou também, você fez uma outra leitura aí. Aí na tela, né? Eu acho que esse texto, 1 Coríntios 15 e Hebreus capítulo 1, né? São os textos que eu li. Sim. Perfeito. Então, nós agradecemos aí a compreensão, a paciência de todos, e vamos, então, encerrar essa transmissão. Pedimos, então, o Lucas, né? O pastor fez a oração inicial. Pedimos o Lucas, então, que faça essa oração para encerrarmos, então, esse estudo. E, desde já, agradecemos aí a atenção de todos e pedimos que compareçam nos próximos estudos também. Na descrição do vídeo, que será postado no YouTube, deixaremos lá um endereço de e-mail para aqueles que quiserem entrar em contato, para tirarem outras dúvidas, fazerem outros estudos. Então, basta você dar uma olhada aí na descrição do vídeo no YouTube. A palavra está contigo, Lucas. Oremos. Pai Celestial, queremos agradecer, Senhor, por esse estudo que podemos nos debruçar agora. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos dás de conhecer da nossa natureza e aquilo também, Senhor, que está reservado para nós. Que seja o nosso único propósito, Senhor, buscar a vida que satisfaz, que traz paz à alma e aquela também, Senhor, que nos garantirá no final a vida eterna. Lhe pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Prazer enorme, pastor Eliseu, Lucas, todos aqueles que nos acompanharam. Fiquem com Deus, até a próxima semana.